Salve galera, tudo bom com vocês? Uma boa tarde, boa noite para todos aí. Chegando aqui com mais notícias para vocês no canal Flabon, no quadro Rio São Paulo, notícias dos clubes do Rio e dos clubes de São Paulo para vocês. Começando aí a falar do Santos, o Santos aí que está classificado para a fase de grupo da Libertadores. Notícias de última hora aqui. Já estou aqui com meu computador aberto com as notícias de última hora do seu clube. Vamos lá, Santos se classificou para a fase de grupo da Libertadores no empate de 2-2. O Santos já tinha vencido o primeiro jogo e empatou aí em 2-2 o São Lourenço da Argentina, no jogo entre Santos e São Lourenço, um jogão aí de bola, a Libertadores da América. Então mais um brasileiro aí classificado para a fase de grupo da Libertadores. E o Santos aí tem 3 jogos, né? Sequência de 3 jogos aí. Aí o Santos que jogou terça-feira, só treinou quarta e quinta e já joga aí. Já tem jogo aí para 3 vezes aí na semana, com poucos dias de descanso e para treinar também. Então o Santos enfrenta, depois que ter enfrentado o São Lourenço, agora vai enfrentar a Ponte Preta, depois a Inter de Limeira e depois na Libertadores, já na fase de grupos aí, enfrentando o Barcelona de Guayaquil. Então o Santos tem uma maratona de jogos aí, e com alguns jogadores como o Marinho, que também no jogo passado saiu insatisfeito aí do jogo, que nenhum jogador gosta de ser substituído, né? Sempre tem aquela resenha, aquele climão embaçado quando um jogador é substituído. Então o Marinho aí já até se desculpou aí com o técnico. Ele saiu, não cumprimentou o técnico, foi direto pro vestiário, depois até voltou, mas está tudo tranquilo aí, o Santos aí tudo tranquilo, concentrado aí para enfrentar aí a maratona de jogos. Então vamos ver aí o que dá aí o Santos, que está com a garotada arrebentando aí nos seus jogos no Paulista, na Libertadores, estão representando a molecada. Vamos torcer aí para que continue tudo assim. Os brasileiros aí se classificam em massa aí na Libertadores da América. Beleza? Falando agora do Corinthians. O Corinthians... Ih, rapaz, uma notícia ruim para os corintianos aí. O Corinthians é condenado a pagar mais de 1 milhão para as entidades dos atletas. O Corinthians aí que não está pagando há mais de um ano, mais ou menos um ano, que não paga aí uma porcentagem de 0,5 aí que é combinado, né? Todo clube paga aí 0,5, uma porcentagem de 0,5 à entidade dos atletas aí. Então o Corinthians aí ficou sem pagar mais ou menos um ano essa porcentagem e foi aí condenado a pagar, vamos os números claros aí, R$1.265.364,99. É isso aí, foi condenado a pagar aí, segundo o site Terra, e publicado também pelo UOL, apurado pelo UOL e pelo Lance. Então aí, se vocês quiserem dar uma olhadinha mais detalhada aí, esses sites aí postaram aí essas notícias do Corinthians. Então o Coringão aí, mais uma dívida, né? Mais uma dívida aí para se resolver. Beleza? Vamos falar do Palmeiras. O Palmeiras tá embaçado, esse Palmeiras. Engraçado que joga bem em alguns jogos e quando chega para decidir realmente ali também, pelo menos no jogo de ontem, perdeu muitos gols, né? Os atacantes ali perdeu muitos gols claros que não pode perder principalmente em decisão, né? Não pode perder nos jogos, principalmente em decisões aí. O Palmeiras perdeu alguns gols
foi surpreendido aí ontem pelo Justiça aí, né? Defensa e Justiça aí, após ser eliminado, né, pelo Flamengo, após perder o título para o Flamengo aí na Supercopa do Brasil. Então como é que fala? Então duas eliminações aí, dois títulos perdidos aí pelo clube do Palmeiras, que não conseguiu ganhar do Flamengo. Na verdade empatou o jogo nos pênaltis, mas empatou o jogo e nos pênaltis perdeu aí alguns pênaltis, e o Flamengo levou a taça da Supercopa do Brasil. E o Palmeiras, mais uma vez ontem, decidindo aí a Supercopa, perdeu aí para o Justiça e Defensa por 2-1 no tempo normal, e no agregado ficou então 2-2, e foi para a partida, quer dizer, no agregado ficou 3-3. Então aí na partida, na decisão dos pênaltis, o Palmeiras perdeu o jogo, perdeu os pênaltis por 4-3. Os jogadores do Justiça e Defensa e Justiça, não perderam nenhum pênalti. O Palmeiras perdeu dois pênaltis, e no último ali o goleiro, o Everton, jogou pra cima, jogou a bola, cobrou tiro de meta ali, né, na hora de cobrar o seu pênalti. E a notícia do Palmeiras de hoje, de última hora, é sobre a questão física do Verón, né? O Verón entrou aí, fez um trabalho específico para a sua reposição física, mas ainda não deu resultado, né? O Verón, que foi eleito o melhor jogador do Sub-17, o melhor jogador do mundo, e do Sub-17 no ano de 2019, ficou aí devendo ainda, porque não conseguiu ainda ter uma questão física 100%, né? Já que ele veio aí treinar especificamente para a questão física dele e não conseguiu aí ainda se equilibrar na questão física. Então o Verón está aí devendo ainda no profissional aí, depois de aparecer aí, ter uma ascensão aí no seu profissional. Ele ainda não conseguiu mostrar, colocar em campo, colocar na prática as suas habilidades. Perdeu aí alguns jogos, teve alguns jogos, mas ainda não mostrou o seu bom futebol que ele vinha mostrando na base e no início, quando subiu para o Palmeiras no profissional. Beleza? E o São Paulo, eu disse aqui de última hora, postado há 5 horas atrás, sobre o Galeano, né? Eu mandou uma pergunta aí sobre o Galeano, se ele vale 3 milhões de reais, né? O GE aí postou aí o seu atacante de 3 milhões de reais. Então o Galeano é um jogador do São Paulo aí, que deu a mostra na última quarta-feira que a aposta do São Paulo em estender seu contrato de empréstimo por mais uma temporada pode ter sido um acerto, porque ele vem mostrando um bom futebol aí. O Galeano, que foi aí, destaque na partida do São Paulo, nas partidas aí do São Paulo, principalmente no jogo, na vitória de 3-2 sobre o Guarani. Então ele deu 2 assistências e participou diretamente em um gol. Então está aí provando que não foi em vão o investimento do São Paulo aí no jogador Galeano. Então essas são a notícia do São Paulo. Vamos ver o próximo notícia do Rio de Janeiro agora, sobre o Fluminense. Vamos falar do Fluminense aí. Fluminense negociando o empréstimo de Pacheco ao Bahia, né? Jornal
postado aí pelo site Terra, o Pacheco ele vem se recuperando de lesão e até aí poderia ter atrapalhado, mas não atrapalhou a sua negociação aí com o Bahia. Então o Fluminense está aí negociando a saída do Pacheco para o Bahia, que vai ser por empréstimo. A lesão na coxa esquerda, a lesão de grau 1, o jogador do Fluminense, mas o Bahia queria tê-lo já para disputas na Copa do Nordeste e na Sul-Americana. As inscrições para a primeira terminam no último dia útil anterior ao início da segunda fase, ou seja, já nesta sexta-feira, já que a rodada começa no sábado, já no torneio continental. O clube pode enviar os nomes até o próximo sábado. Então aí, por enquanto, não vai ser prejudicado, pode ser inscrito ainda o jogador aí nas competições da Copa do Nordeste e na Sul-Americana aí, junto ao Bahia. Beleza? Do Fluminense é isso. No Flamengo tá uma climão aí entre a Arrascaeta e o Flamengo aí. O de Arrascaeta tá querendo aumento, né? O empresário dele está querendo aumento, mas ele teve aí uma lesão e o empresário soprou que o jogador está insatisfeito porque pediu aumento e até hoje não foi dado, né? Porque o Flamengo deu aumento para o Everton Ribeiro, para o Bruno Henrique e também uma valorização boa aí para esses dois jogadores, e o Gabigol chegou ganhando e com a negociação aí teve um aumento teve uma boa valorização. Então o de Arrascaeta está aí esperando uma valorização ainda, mas não foi possível ainda, até porque pela atual situação, né, do clube aí. O Flamengo até postou aí que ainda não é possível fazer dar uma valorização a nenhum dos atletas devido à situação que está se passando aí, devido ao sócio torcedor, diminuiu bastante o sócio torcedor com essa pandemia e está aí uma dificuldade aí financeira aí. Não está devendo, mas também não pode aumentar a sua despesa aí no momento devido a essa pandemia, que não está entrando dinheiro, não está tendo dinheiro em caixa, então tem que tomar cuidado por enquanto. Então o de Arrascaeta já saiu do Cruzeiro uma vez, já em negociação com o Flamengo. Ele até saiu do Cruzeiro, foi pro país dele lá e acabou não voltou mesmo. Disse que não voltava e não voltou mesmo. Então, onde o Flamengo negociou com ele. Então, a preocupação aí muito grande com o de Arrascaeta, porque já sabemos como que o rapazinho esperamos que tudo se conserte. O cara é um bom jogador e merece sim um aumento, merece sim uma valorização boa aí o de Arrascaeta, porque os outros teve, mas os dirigentes têm que chegar para ele e falar: a gente não te deu um aumento, não te deu uma valorização por causa disso, a situação tá assim, essa situação aí que o mundo está enfrentando aí não é fácil, não está entrando dinheiro no caixa, estamos ganhando os campeonatos aí, mas temos que guardar para ir as despesas normais do dia a dia, né? Até porque o contrato dele é até 2023, o contrato de Arrascaeta. Então há um tempo ainda para se conversar. Mas coisa de empresário, né? A gente sabe, o empresário fica em cima, fica fazendo a cabeça, né? Às vezes não quer até que o jogador compareça aos treinos, compareça ao jogo. Então, mas não é verdade até o momento. A verdade é que o de Arrascaeta foi diagnosticado com uma lesão, com entorse. Então, após a partida entre Palmeiras, ele já estava sentindo, né, segundo o Flamengo. Então, não tem aí muito a ver com ele não ter sido relacionado para o jogo hoje contra o Vasco. O que levou a ele não ser relacionado foi apenas essa lesão, mas que, como disse o Flamengo na sua explicação lá, de que o de Arrascaeta está machucado, então
O Flamengo falou que não tem nada a ver com essa insatisfação, não tem isso. Então vamos esperar aí o que pode chegar nos próximos capítulos aí com o de Arrascaeta. Beleza, galera? Por hoje é só. Mandando aqui, mandar um salve pra galera aqui. Salve de sempre. Vamos lá. A Dona Hilda, o Beto, a Ana Paula, o Gilmar Cururu. O Cururu tá fazendo aniversário hoje. Parabéns, Cururu. Felicidades, camarada. Deus abençoe você e sua família sempre. O Cururu, a Camille, Cida, a Jéssica, o Rodrigo, a Alice, Emily, o Cícero, o Mini Crack, aí Cincão, a Paula Cristina, o Guilherme, o Ailton, Marcão, Israel, Felipe e meus brothers, meus irmãos que estão sempre dando uma moralzinha nos vídeos aí, Magno, Maxwell. Fica com Deus, meus colegas. Deus abençoe, galera. Por hoje é só. Tchau, tchau.